Bom dia, eu sou o Marcos e vou apresentar o experimento 3 teórico simulado do módulo 3, que é a força magnética, né, faça matéria prática de eletromagnetismo na UNB e o professor Gerardo. Primeiramente, precisa explicar o que é um supercondutor, né? E é um material, ele seria um material que quando ele é resfriado abaixo de uma temperatura crítica, né, que pode ver nessa imagem aqui lateral, seria essa TC, que é a temperatura crítica, ele se torna um material que perde completamente a sua resistência elétrica e assim ele expulsa os campos magnéticos de seu interior, que futuramente vai explicar mais isso, que é o efeito Meissner, né? Isso significa que a corrente elétrica ela consegue atravessar e passar por essa região sem ter nenhuma perda de energia. Algo que é estranho de se pensar, né? Porque quando se pensa de energia fluindo por um ambiente, geralmente se pensa em perda de energia, em forma de calor, em forma de atrito, todas as outras formas assim que tem a ver com passar, né, transmissão de energia em um certo material, né? E partindo agora para as propriedades elétricas, temos que a resistividade do material, né, quando ela está abaixo da temperatura crítica é zero, ou seja, a corrente consegue circular sem ter uma dissipação de energia. Além disso, existe um limite máximo de corrente, né, que o pode conduzir antes que ele comece a perder suas propriedades, né, como é esperado. E agora, partindo para as propriedades magnéticas, temos que o supercondutor ele expulsa o campo magnético interno, né. Isso vai ser explicado depois, mas isso daí é um dos efeitos que é muito utilizado atualmente, até para nos maglevs, todos esses trens assim de trem os trens que conseguem passar em velocidades altíssimas hoje em dia usam desse efeito, né? E também, além disso, tem essa parte daqui que é o BC, que é que é super importante também, que em um certo campo magnético ele também deixa de ser, ou ele vira um supercondutor, né? Ou seja, acima desse campo ele é um material normal, não é um supercondutor. E quando ele está dentro dessa região que é abaixo desse campo magnético aqui, ele volta a ser um supercondutor. E aí a gente parte para a próxima parte, que é os tipos de supercondutores. A gente pode dividir em várias formas, né, mas assim, as principais é o tipo um e o tipo 2. Né? O tipo um de supercondutor geralmente são metais, né, que tem uma supercondutividade a temperaturas muito baixas, ou seja, temperaturas que são abaixo de 30 Kelvin. É muito baixo. Né, que eles têm uma forte transição do estado de supercondução e a expulsão totalmente dos campos. Né? E aí a gente tem o tipo 2, que são materiais mais complexos, que tem compostos, né, e ligas, e eles conseguem suportar, né, campos magnéticos maiores e tem uma temperatura crítica mais alta. Né? E aí também tem os supercondutores de temperaturas altas, que são supercondutores que funcionam acima de 30 Kelvin. E a gente também tem os de temperatura baixa, que são os que são abaixo de 30 Kelvin. E além disso, a gente tem os que não são convencionais, né? Que eles não seguem certinho a teoria, né? E, e é isso. E aqui tem 5 exemplos de supercondutores que funcionam, né, em temperaturas próximas de 273 Kelvin, que a gente tem, né, o sulfeto de hidrogênio, que ele tem a temperatura crítica de 203 Kelvin, porém ele precisa de uma alta pressão para conseguir realizar isso, para se tornar um supercondutor. A gente tem o hidreto de lantânio, que funciona entre 250 e 260 Kelvin, que também sobre pressões altíssimas. E a gente tem o hidreto de ítrio, que funciona a 243 Kelvin, também sob alta pressão. E o hidreto de ítrio aqui, que é 224 Kelvin, também, novamente, sob alta pressão. Né? E aí, por último, a gente tem o hidreto de
neodímio, que funciona em temperatura de 260 Kelvin, aproximadamente, e novamente com pressão altíssima, né? O que percebe é que isso aqui é raro ter um supercondutor que funciona numa temperatura de 0 graus Celsius, né, 273 Kelvin, e as únicas formas disso realmente acontecer é se a pressão do ambiente é elevada. Agora, partimos para o próximo tópico, que é permeabilidade magnética, que é basicamente uma grandeza física que mede a facilidade que o material permite a passagem de um campo magnético por ele. Né? É uma medida assim, de quanto o material deixa ser magnetizado, né? Quando ele é exposto a um campo magnético. Né? E dentro disso a gente tem, né, a permeabilidade no vácuo, que é definida por 4π vezes 10 elevado a menos 7. E a permeabilidade relativa, que é uma muito importante, que a gente mede a quantidade de vezes, né, que o material é permeável em relação ao vácuo. Né? E a partir disso a gente consegue definir alguns, tipo, como se a permeabilidade relativa for menor do que um material em dia magnético, se tiver um pouco acima de 1, for um pouquinho acima de 1, ele é um paramagnético, e se for muito maior do que 1, ele é um ferromagnético. Agora, no efeito Meissner, a gente tem, né, que é um fenômeno que ocorre quando o supercondutor expulsa o campo magnético de seu interior, que é visto por essa imagem que está aqui na lateral, que ocorre quando certas condições são atingidas, né? E aí, dessa forma também, ele se torna um diamagnético perfeito, né? E o que acontece é que correntes elétricas, né, são geradas na superfície do material, e essas geram campos magnéticos, que são contrários ao campo magnético do exterior. Ou seja, dentro do material, há campos magnéticos que são contrários ao campo magnético do exterior, e isso acaba anulando. Ou seja, acontece isso, de o material estar nessa região, o campo exterior ele acaba sendo curvado por fora, porque tem um outro campo aqui sendo contrário ao sentido dele, e acaba anulando nessa região. Como a gente consegue ver por essa imagem aqui, tem um campo subindo aqui, e como nessa região tem um outro campo magnético, só que o contrário a ele mesmo, ele anula esse campo exterior nessa região onde existe o material, e assim ele percorre por fora. E esse é o princípio utilizado por trens de levitação, maglev, todas essas tecnologias que são muito utilizadas atualmente. Né? Agora, partindo para o que são materiais paramagnéticos, já tinha falado isso um pouquinho anteriormente, né? Mas eles são materiais que são fracamente atraídos por campos magnéticos, como é possível ver por essa imagem daqui, né? Ele tem mais propriedades, né? A suscetibilidade dele é positiva, mas é pequena, né? O campo magnético é ligeiramente intensificado no interior do material, e o efeito diminui com o aumento da temperatura. E uma parte bem importante é que ele não mantém o magnetismo sem um campo externo. Né? E a gente tem alguns exemplos, que é o alumínio, a platina, o magnésio, né? E voltando aqui nas propriedades elétricas, a gente tem que eles podem ser condutores ou isolantes, e a condutividade não afeta diretamente o comportamento. Agora, nos diamagnéticos, eles são materiais que repelem levemente o campo magnético e têm correntes opostas ao campo. Né? A gente consegue ver por essa imagem aqui que tem um campo para a direita, né? E eles estão virados para a esquerda. A suscetibilidade magnética é negativa. O campo magnético interno é menor que o campo externo e não retém o magnetismo após o campo ser removido. Né? Eles podem ser condutores também ou isolantes. E aqui tem alguns exemplos, como o cobre, o bismuto e a prata. E agora para os ferromagnéticos, que são materiais que são fortemente atraídos por campo magnético e que mantêm o magnetismo após o campo ser removido. Né?
E assim, como é visto nessa imagem aqui também, né, que a gente tem o H igual a zero, ou seja, quando a gente não tem um campo, ele mantém o ele mantém a o magnetismo, né? E aqui também, quando a gente aplica um campo magnético para a direita, ele também, os materiais, os dipolos, eles se alinham a esse campo magnético, né? Ou seja, eles se organizam na mesma direção, como é colocado aqui. Propriedades magnéticas, eles têm uma suscetibilidade muito alta, né? O campo magnético interno é muito maior do que o externo, possui histerese magnética, ou seja, ele mantém a magnetização. E acima da temperatura de Curie, eles perdem o ferromagnetismo e tornam-se paramagnéticos, né? São bons condutores e a resistência elétrica pode mudar em presença de campo magnético. Alguns exemplos é o ferro, o níquel e o cobalto. Agora, partindo para os ímãs permanentes, a gente tem que são materiais que mantêm seu campo magnético, mesmo sem uma fonte externa de magnetismo. São os ímãs mais... Como você pensa num ímã, eu acho que todo mundo acaba pensando nisso, né? Aquele material, às vezes, que nem esses daqui, né? Redondos, pequenos, que você pega, você junta mais de um e eles têm atração. Esses são os ímãs, né, magnéticos, permanentes. Né? São materiais ferromagnéticos que seus dipolos permanecem alinhados depois de ser magnetizado. Né? Os principais exemplos são a ferrite, o alnico, o neodímio ferro-boro e o samário cobalto, né? Que são materiais que são muito utilizados, é mais o ferrite. E aqui tem uma foto que mostra, né, o ímã permanente e o temporário. O temporário a gente cria, né? Aqui nesse exemplo tem uma corrente elétrica atravessando em forma de bobina e isso gera um campo magnético em volta, né, dessa bobina. Já no permanente ele mantém isso, né? Ele consegue manter essa capacidade de ímã. Agora partindo para as simulações, né, que vão ser feitas nesse vídeo, a gente tem simulações com ímãs, né, que a gente vai realizar 4 casos diferentes de arranjo Halbach, né, que um é dessa forma daqui, que não tem campo dentro, depois tem um campo para cima, e aqui tem um campo que ele vai variando, que ele vai girando, e aqui de uma forma que tem campo em um lado e o outro lado é cancelado. A segunda parte que a gente vai simular são com eletroímãs, né? O meu grupo é o E, ou seja, o meu L é igual a 25 milímetros, e a gente tem que criar o desenho em 2D e em 3D dele. E aí, né? E aí, primeiro a gente tem que fazer com um material perfeito, condutor perfeito, depois com 2 materiais paramagnéticos, depois com 2 diamagnéticos e 2 ferromagnéticos, e assim extrair os resultados que são obtidos nessas simulações. E a terceira simulação que a gente tem que fazer é o torque magnético, que há uma bobina e há o ímã no meio dela, e o campo da bobina atua sobre esse ímã, produzindo um torque que tende a alinhar o ímã com o campo da bobina, né? E tudo isso será visto nas simulações que a gente vai fazer agora. Agora, para a parte das simulações, vamos começar com o primeiro aqui, que é do ímã. Né? A primeira coisa que a gente faz é criar uma geometria que é um retângulo. Com isso aqui a gente consegue transformar em 3D. E aí eu venho para aqui. A gente muda para cilíndrico. E a gente dá o OK.
Com isso aqui a gente consegue transformar em 3D, que é basicamente só clicar aqui. E aí a gente bota 15 graus, porque retornando lá no que a gente pede, era esse o tamanho certinho. Aí pronto, agora a gente tem esse primeiro. E aí como são 12, por isso que são 15 graus, né, que é 360 dividido por 12 dá 15. E e aí a gente, agora que a gente tem isso aqui, a gente tem que multiplicar basicamente. Tem que girar ele e adicionar mais 12 vezes. Mais 11, né, que seria. E aí é só achar aqui. A gente duplica, né? E mirror. Né? E agora que a gente tem o tamanho certo, né? Como a gente tem o tamanho certo, isso aqui teria 30 graus, que é 360 dividido por 30, na verdade é 12, né? Então, agora sim a gente consegue duplicar, né, em volta do eixo. A gente diminui para 30 e aí a gente bota certinho 12, que é o que a gente quer. Pronto, e agora a gente tem os 12 objetos. Prontinho aqui. Aí o próximo passo é criar a região que ficaria para botar esse objeto dentro, né? Aqui a gente bota um valor qualquer para poder caber tudo dentro e a gente viu que tá tudo certinho. Pronto. Retornando pro 2D, aí a gente consegue enxergar melhor e pra gente conseguir definir tudo que a gente precisa aqui agora. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar as coordenadas. Vamos colocar os material. E aí, pro neodímio, né, que é o que é pedido no roteiro,
A gente coloca isso aqui. E aí dá o ok. E pronto, e aí tudo isso aqui já é de Neodímio agora. Agora criar um eixo novo, né? Um eixo relativo. E a gente faz esse passo, né, de ir criando eixos relativos para todas as caixas, para todos os 12, né, objetos. Como esse aqui já tinha, agora a gente já está em 4. Bota aqui e continua fazendo isso. Aham. E é isso. Tá tudo aqui, né? E agora que a gente tem tudo isso aqui, né? A gente consegue vir aqui no lado e ver a orientação, né? E a gente vai mudando para cada um. Então esse aqui não pode ser mais global, ele é 1. E a gente vai mudando para cada um. E aí pronto, tá tudo certinho. Pronto. E agora trocar a seleção que a gente faz para poder selecionar conseguir selecionar a borda. E a gente só clica aqui e a gente consegue selecionar a borda da região, que é o que a gente quer mexer agora. A gente seleciona todas. E aí a gente, com isso a gente vem Assign Boundary, clica em Balloon. E aí pode ser isso aqui mesmo e pronto.
gente vai definir a forma da solução que a gente quer. Dá OK e agora é para checar aqui se tá tudo certo, tá bom, tá tudo aqui. E a gente pode vem em Analysis mesmo e adiciona o setup. Né? Aí a gente vem aqui e a gente bota para analisar tudo. E aí ele tá fazendo tudo. E aí a gente vai em Field Overlays, vai em Fields, selecionando, né, o campo, o plano XY, que é esse que a gente quer analisar e ter os resultados. A gente vai em Field Overlays, vai em Fields, vai aqui e aí a gente chega no vetor. E aí a gente seleciona para ser todos os objetos e aí dá o done. E aí a gente tem aqui o resultado obtido. Né? Que nem estava no roteiro. No interior aqui não tem nenhum campo magnético. A gente não percebe nenhum campo magnético aqui no interior. E somente o campo, né, com direção para fora. Isso aqui é basicamente o efeito, né? Como a orientação que a gente escolheu que foi para fora, né? Ele tá dentro dessa região aqui interna, ele acaba cancelando. E aí não tem, né, um campo magnético. Aqui somente nas regiões aqui, né, com direção para fora. E nessas outras regiões daqui, né? Aqui até tem, mas é muito pequeno. A magnitude é muito pequena. E é só bem na bordinha. Ou seja, isso acaba não influenciando muito. Agora, né, indo pro próximo, vou basicamente pegar esse mesmo modelo daqui que a gente tinha antes. Pronto. Já retirei os eixos que tinha antes.
E agora eu vou novamente colocar eixos novos, né? E para ir seguindo mais ou menos o que tá no lá no relatório, vou colocando os eixos conforme a foto que tá lá, né? Então esse vem mais ou menos aqui. Aqui tem um eixo mais ou menos assim. Esse próximo ele vem mais ou menos pra cá. Esse aqui é daqui para essa direção. Esse é pra cá. Agora esse aqui, o próximo, ele é mais ou menos pra cá. Essa direção aqui. Esse ele é mais ou menos pra cá. Sim, mais ou menos. Esse é mais ou menos assim. Opa, cadê o meio? Aqui. Vou deletar esse último aqui que tá errado. Pronto. Agora a gente tem, né, os 12 eixos novamente. E é a mesma coisa que foi feito no outro, né? A gente seleciona o objeto e aí a gente vai selecionando a orientação de cada um. Calma aí, isso aqui foi errado, esse aqui é o 7. Esse aqui é o 8. O 9. O 10. E o 11. E aí pronto. Retornando, agora que já foi tudo definido, eu mudo a seleção aqui para bordas e fazer o mesmo passo que eu tinha feito no outro. Selecionar essa última daqui, Sign Boundary, Balloon, né? Esse aqui agora foi. Opa, cliquei errado. Adicionar, né? O setup. Checo. Calma aí. Já resolvi aqui o problema.
Pronto, e agora tá tudo ok. E aí eu posso vir aqui em Analysis e dar um Analyze All. E aí ele tá rodando. Pronto, ele rodou certinho. E aí aqui a gente vê, né, que o campo magnético no interior tá tudo apontado pra cima, né? Não tá exatamente, né? Essa região daqui ficou meio estranho, né? Vamos apontando pra cá. Mas dá pra ter uma noção do que realmente foi pedido. E tá bem próximo realmente do resultado que era o esperado. E é isso. Agora partir pro terceiro caso. Já preparei tudo aqui, né? E agora novamente criar os planos relativos. E aí pegando a imagem que tá no roteiro. Esse primeiro ele tem essa direção daqui. Esse outro ele é virado pra cá mais ou menos. É mais assim, né? Na verdade. Esse daqui ele é vertical. Esse próximo. Opa. Ele é direcionado assim. Agora esse daqui novamente é pra dentro. Esse aqui é pra cima. Esse é pra fora. Esse aqui, calma aí. Foi. A direção dele é pra cá mais ou menos. Esse é vertical. Esse próximo daqui é orientado mais ou menos pra cá. E agora esse orientação pra cá. Pronto. Agora eu vou voltar pro global. E aí, de novo, selecionar um objeto e eu vou mudando a orientação de cada um. Esse aqui é o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui é o 10. E esse aqui é o 11. E aí, temos já tudo isso aqui já definido. Agora eu chego aqui, tá tudo aqui. O balloon lá que eu faço já tá feito, que eu não mudei a região. E aí eu posso analisar tudo. E aí esperar a simulação rodar. E é isso. E aí, né? Como lá naquela imagem mostra que tem meio que vai girando, né? Meio que um lugar entra, outro sai, outro entra, outro sai. Mais ou menos isso aqui. Aqui o campo ele tá entrando e aqui ele tá saindo. Aqui ele entra, aqui ele sai. Aqui ele entra e aqui ele sai. Ou seja, ele faz esse mesmo percurso, né? Esse mesmo padrão que nem tava lá no roteiro, na imagem mostrada. Então, foi isso aqui o obtido.
E agora a gente pode ir pro quarto caso do experimento da simulação com imã. Agora retornando, vou limpar isso aqui. E aí eu vou abrir um novo projeto. Vou renomear ele aqui rapidinho. Caso 4 underline MH11. E eu vou fazer no 3D. Show. Cadê a mãozinha? Aqui. E vou fazer uma caixa. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Consegui mudar. E aí pronto. Já tá tudo com 1 milímetro de medida. E agora pra fazer igual a imagem lá, é só ir duplicando. Calma aí. E aí continua fazendo isso aqui. Calma aí. Pegar bem no eixo aqui. E aí, última vez aqui. E pronto. E agora a gente tem 5. E novamente, selecionando tudo isso aqui. E aí eu vou botar o neodímio aqui. Tá tudo com neodímio. Agora, para criar a região. Muda esse valor aqui. Pronto. Tá bom. Calma aí. Opa. Pronto. E agora? Vou trocar pro 2D. Deixa eu ver aqui. Opa. Aí, tá bom. Seguindo a imagem que tá no roteiro, vou criar os eixos
né? A primeira para a direita, a segunda era para cá, a outra era para cá, para baixo, esse aqui novamente para a direita. E aí a gente vai mudando as orientações de cada objeto. Opa. Essa aqui é orientação 3. Essa é orientação 4. E essa aqui é orientação 5. Vou checar aqui. Tudo aí. E aí, para definir a fronteira, mudar aqui para edges. E aí selecionar todas elas aqui. E eu posso vir aqui, boundary, colocar balloon. Ok. Aí eu seleciono a minha solução. Dou ok. Tá tudo certinho aqui. E aí eu posso ir em Analysis e fazer um Analyze All. Eu venho aqui, Field Overlays. Opa. Selecionar, né, o eixo XY. Pronto. Selecionar todos os objetos e done. E conforme a imagem, né, que está no próprio roteiro, mostra as linhas de campo aqui em cima, elas estão aumentadas, né, como ele bota lá, augmented. E aqui embaixo ele bota que estão canceladas. Dá pra perceber claramente isso. As linhas aqui embaixo elas estão com uma magnitude bem menor. E já as aqui de cima elas têm uma magnitude bem maior, né? Como vê pela coloração delas. E aqui, né, seguindo o sentido, aqui subindo e aqui descendo. E aqui realmente com uma magnitude bem baixa, né, o vetor. E é isso para a parte da simulação dos ímãs. E agora eu vou partir para a simulação dos eletroímãs. Agora indo para o experimento dos eletroímãs, né, vou primeiramente aqui renomear eletro
material X, né? E aí eu vou botar os materiais de cada um. Aqui é copper. Essa região central é, né, é vácuo. E aqui é um... Agora o próximo passo aqui, eu tenho que definir a região. Vou botar um valor aqui. Pra ver se vai. Foi. E aí eu vou selecionar isso aqui. Boundary. Dar o balloon. E pronto. Chegar aqui, a gente não tem... Agora eu vou voltar para objeto, seleciono isso aqui e eu coloco uma excitação de corrente que é de 500 ampere. Pronto. Agora eu chego aqui, tá tudo certinho. E agora boto pra analisar. Agora o próximo passo é eu criar geometria em 3D. Calma aí, deixa eu voltar. Era isso. Pronto, já tô aqui no 3D agora. E aí eu vou criar uma caixa. E aí eu já edito aqui as coordenadas. Que vai ser essa caixa. Daqui inicial. Que é de 75. 75 por 75 por 75. E aí a altura dela é de... consegui colocar a caixa agora aqui no meio. E aí eu vou criar a outra caixa agora. Que é a minha caixa zona 225, 225 e 225.
Aqui eu vou botar uma coordenada de menos 112,5, eu acho. Menos 112,5. E aqui de 225. Opa. Calma aí. Pronto. Agora eu vou criar a caixa que fica... que seria o vácuo, né? Vou criar aqui, que eu consigo ver. Melhor. Aqui ela tem 175, 175 e 175. Aqui vai ficar então... 87. Menos 87,5. Menos 87,5. E eu acho que tá certo isso. E não, tem que subir ela. Calma aí. Calma aí. Pronto, consegui arrumar aqui. Deixa eu girar aqui. E tá certinho agora. E agora é isso. Temos aqui o desenho que nem foi pedido, 3D. E agora a gente volta pra parte em 2D pra fazer a simulação. Aqui a gente tem que a bobina, né, feita de cobre, que ela já tá aqui. E aí esse retângulo daqui eu vou colocar que ele é um condutor perfeito. Então a gente vem aqui em Perfect Conductor, coloca ele. E checando aqui a gente vê que tá tudo certinho. E aí eu posso analisar. E aí pronto. Ele já analisou. E agora eu venho em Field. Selecionar o meu plano, que é XY. Venho em Field Overlay. Venho em Fields. E aí, né, no roteiro aqui ele pede o vetor do campo magnético primeiro. Então eu venho aqui, Fields, vetor All Objects. E aí aqui é o meu vetor.
E aqui a gente percebe que tem um campo magnético aqui fora. Tem nessa região do vácuo também e dentro da bobina, mas no condutor perfeito não existe, né, campo. Próxima coisa que ele pede é a magnitude. Então eu posso vir aqui e... oh, calma aí. E deixa eu desligar. Deixa eu ver. Vetor, deixa eu tirar. E aí a gente consegue ver, né, aqui. É magnitude certinho. E a última coisa que ele pede é o fluxo de linhas do campo magnético. E isso a gente pode selecionar aqui, vem em fields, e a gente clica em flux lines, todos os objetos, pronto. Deixa eu desligar de magnitude, pronto. E aí a gente tem as linhas. E pronto. O roteiro, ele pede, né, para fazer com 2 materiais paramagnéticos. E se a gente vem aqui, a gente tem que o alumínio é 1. Ou seja, basicamente a única coisa que eu preciso fazer é vir aqui no retângulo e botar um novo material. E eu vou botar o magnésio, dou OK, posso rodar minha simulação, já rodou, e eu vejo o vetor aqui, a magnitude e as linhas, novamente. Pronto, já foi os 2 de paramagnéticos, e agora eu entro nos diamagnéticos. Eu vou usar a prata. E eu vou botar o chumbo, né, que é lead, em inglês. Dou OK. E analiso.
eu tenho um vetor, a magnitude aqui e as linhas de fluxo novamente. E agora, por último, eu posso entrar nos ferromagnéticos, que eu vou botar o ferro como primeiro material. Então vou botar o iron, né? Então botando aqui o... acho que minha câmera tinha travado, acho que voltou agora. Vou botar iron, analisa tudo isso aqui. Pronto. E aí deixa eu... E aí, né, como é um material ferromagnético, todo o campo magnético ele acaba sendo concentrado somente dentro do, do ferro. É bem interessante isso. A parte de magnitude, a gente vê a mesma coisa, concentrado completamente aqui. E das linhas também completamente aqui dentro. Agora eu vou fazer do níquel. Próximo material níquel. Posso mandar analisar. Tem os resultados. E aí eu vejo o vetor novamente, a gente vê que ele se concentra. A magnitude também. E as linhas de fluxo aqui dentro. Portanto é isso. Na parte das simulações com eletroímãs foram feitas tudo o que foi pedido. E agora próxima simulação é do torque magnético. Agora retornando para a simulação do torque magnético, eu já renomeei aqui o arquivo. E aí eu entro no modo 3D e eu inicio com isso aqui. Pronto, e aí eu já tenho a bobina que eu vou usar. Essa aqui é a minha bobina. Eu vou botar o material que cobre. O próximo passo é criar o imã que fica no meio. E aí eu crio esse quadrado.
botando agora as medidas certas. Isso aqui 0.2. E agora a posição menos 0.15 do ponto. Isso aqui é menos 0.15 de novo. E aqui menos 0.1. Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu ver. Agora tá certo. Vou botar o material e neodímio. E calma aí que minha câmera caiu. Opa. E aí agora aqui eu preciso rotacionar. Calma aí. Pronto. Eu clico aqui e eu posso rotacionar. E eu vou colocar no eixo X. E eu vou usar 20 graus. E pronto. Eu vou clicar novamente nele. E vou colocar um parâmetro. Que vai ser de torque. Aí, voltando na bobina, a gente edita Surface Section YZ. Pronto. Agora a gente tem duas seções. Agora que eu tenho isso, eu venho aqui. Agora eu separei, né, os dois. E aí eu posso deletar esse aqui, que eu continuo com esse daqui.
Aqui eu coloco uma excitação. Clico nesse aqui. Eu adiciono a excitação, que é corrente. E aí eu coloco de 100 amperes. Dou OK. Aí o próximo passo, criando a região, que é um valor de 70. E aí eu vou fazer o solution setup, colocar 15 passes e eu vou checar se tá tudo aqui, tá tudo certinho. E aí eu posso analisar. Ele tá rodando aqui. E foi. Vai em Results, Solution Data. E aí eu troco para micronewton metro. E aí o resultado obtido foi 7 vezes 10 elevado a menos 7. Calma aí, que eu acho que aqui não foi o material. Eu vou analisar aqui de novo. Esperar rodar. Tá terminando já. Opa. Foi. Volta aqui em Results, Solution Data. E aí eu troco para isso. Pronto. Então deu menos 0,00477. E é isso. Esse foi a simulação da bobina, né, do torque magnético. E aí retornando aqui agora. Tem aqui as referências bibliográficas utilizadas por mim durante a confecção desse vídeo, né, desse trabalho. E queria agradecer por assistir até aqui. Muito obrigado.